Boa noite, meu nome é João Vitor Faria Cardoso, eu sou aluno do curso de Engenharia Ambiental da Unesp de São José dos Campos e eu vou fazer a apresentação do meu projeto final da disciplina de Cálculo 3, que eu fiz a aplicação de derivadas parciais e aproximação linear na modelagem matemática da variação de temperatura atmosférica, levando em consideração principalmente a altitude e a concentração de poluentes na cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo ela foi escolhida como objeto de estudo por, no ano de 2024, ser considerada uma das 100 cidades mais poluídas do mundo, sendo a única com níveis insalubres de condição de qualidade de ar. O meu poluente escolhido para ser estimado o coeficiente B foi o PM2.5. É importante lembrar que diferentes poluentes eles têm diferentes coeficientes e alterações na atmosfera, então, a fins de simplificação, foi utilizado o PM2.5, que é um poluente que está atrelado a diversas condições cardiorrespiratórias e principalmente ao aquecimento local por conta do seu alto índice de reflectância da radiação solar. A altitude ela também interfere na variação de temperatura. Por literatura, a gente tem que a cada 100 metros a temperatura ela pode cair 0,65 graus Celsius. A fim de aproximação do meu trabalho, então, foi de 6,5 graus Celsius por quilômetro. Então, o objetivo do meu trabalho foi utilizar derivadas parciais e modelagem matemática para estimar a temperatura do ar em diferentes regiões da cidade, e principalmente regiões onde a gente não tem dados diretos por conta da falta de estações de monitoramento. Então, eu tinha a minha função tridimensional, que a minha função, então, dependia de x, y e z. Então, a minha função, que dava a temperatura em um ponto específico, ela era igual à temperatura num ponto específico de referência, menos o decaimento térmico relacionado ao aumento de temperatura, então, o decaimento da temperatura com o aumento de altitude, mais o coeficiente de beta, que é o coeficiente que relaciona o aumento da temperatura com a concentração de poluentes em um ponto específico. Eu realizei as derivadas parciais da função t em todas as variáveis x, y e z, obtive as derivadas parciais, também fiz a derivada de t em p, que obtive o coeficiente beta, e também estimei a minha derivada implícita de P em Z, que é a dispersão de poluentes com ganho de altitude, por literatura também, então eu aproximei com menos 10 microgramas metro cúbico por quilômetro. Abaixo dá para observar um mapa que ele relaciona o decaimento térmico com o aumento de altitude, então a gente pode ver que o decaimento, na troposfera, ele acontece, mas em outras regiões, esse decaimento de temperatura, ele pode não acontecer. Essa temperatura pode continuar constante com o aumento de altitude, ou também ele pode aumentar a temperatura com o aumento de altitude, dependendo da camada atmosférica onde a gente está fazendo o objeto de estudo. Aqui a gente tem um gráfico de concentração de poluentes com o ganho de altitude, a dispersão do poluente. Então, a fim do meu trabalho, o PM2.5, o coeficiente beta, que relaciona a concentração de poluentes com a temperatura, ele foi obtido pelo método de mínimos quadrados. Os dados que eu obtive foi de 3 estações da CETESB. Os dados foram pegos no dia 9/9 de 2024. E eles foram utilizados somente 3 estações, que não é o indicado. Eu precisaria de muito mais estações para calcular uma função contínua desses dados. Então, eu obtive 3 dados discretos dessas estações, porque somente elas me davam dados simultâneos de temperatura e de concentração de PM2.5. Aqui a gente também tem a função que eu utilizei para fazer a aproximação pelo método de mínimos quadrados. Eu fiz as somatórias, então, das funções e obtive um beta de 0,1682 graus Celsius por micrograma por metro cúbico. Aqui, então, eu fiz as estimativas das minhas derivadas parciais pelo método de diferenças finitas. Então, eu peguei a diferença da concentração de poluentes, dividi pela distância entre os pontos. Então, eu fiz as derivadas direcionais, que então eu obtive gradientes por essa forma. As derivadas, então, foram estimadas, as derivadas direcionais, e eu peguei o ponto de referência, que é o ponto da marginal Tietê, que eu fiz para aproximação na Vila Mariana, onde a gente não tem dados diretos por conta da falta de estação de monitoramento. Então, com o meu T de referência de 34 graus Celsius, a minha altitude relacionada ao eixo Z,
o X relacionado ao eixo leste-oeste e o eixo Y relacionado a distâncias norte e sul. É importante lembrar também que as distâncias elas foram aproximadas, foram pegas as coordenadas geográficas e elas foram estimadas para coordenadas planas. Então, com a diferença da posição em 5 km a leste, menos 3 km ao sul e de um ganho de altitude 0,212 km. Aí, aplicando as minhas derivadas parciais que eu tinha obtido, eu coloquei na minha função de aproximação linear e eu obtive o valor de 31,32 graus Celsius para aquele ponto da Vila Mariana, onde tinham as coordenadas geográficas que eu citei anteriormente. Aqui está o gráfico da temperatura com alguns pontos que eu estimei para a temperatura. Então, com um beta de 0,1 e um beta de 0,2, a gente tem diferentes temperaturas para ganho de altitude e aumento de concentração de poluentes também. E como conclusão, então, o modelo do meu trabalho de derivadas parciais e aproximação linear, ele foi um modelo útil para calcular a temperatura em um ponto sem dados diretos, mas também é uma função que ela assume a linearidade nas suas variáveis, que isso não acontece com dados atmosféricos, então a gente precisaria incluir também coeficientes diferentes para diferentes poluentes, porque cada poluente ele tem um diferente coeficiente relacionado ao aumento de temperatura. A gente também tem as diferenças nas camadas atmosféricas com ganho de altitude, então a gente precisaria também estimar os dados espaciais com interpolações geoespaciais, que também não foi feito para fim de simplificação. Então o trabalho ele permitiu uma estimação da temperatura em um ponto específico, mas ainda com as suas limitações. Também a gente pôde tirar conclusões sobre a infraestrutura urbana, então locais como regiões críticas como Marginal Tietê, Brás, Moca e Centro Expandido, que são regiões que têm baixa altitude e grande concentração de poluentes, a gente precisa dar mais atenção a essas áreas por conta de serem áreas que os poluentes eles ficam mais concentrados e também por altitudes mais baixas o aumento de temperatura ele ser mais significativo. Então ele é um modelo útil para planejamento urbano e ações de mitigações de ilhas de calor. Muito obrigado, essa foi a minha apresentação do trabalho, da disciplina. Até a próxima.